Prontinho. Boa noite. Para mim já está sinalizando aqui que nós começamos a gravação. Então, vou começar aqui as discussões. Ao passo que as pessoas forem chegando, a gente vai fazendo a introdução delas aqui na sala. Tá bom? Se vocês puderem me ajudar aí com essas admissões, eu agradeço, tá? Só para eu não perder um pouco do raciocínio. Vejam só, minha proposta hoje é a gente discutir as questões relacionadas às técnicas de produção de dados, mais especificamente as questões relacionadas às observações, às entrevistas e os grupos focais, considerando que na nossa última reunião de orientação, que foi feita lá no dia 22 de fevereiro, a gente discutiu as questões relacionadas aos documentos, né, a análise documental propriamente dita. Hoje, eu estou naquela nossa referência, que é o livro sobre metodologia da pesquisa, né, em ensino de ciências, salvo engano, e eu estou na página 222, tá? 222 do PDF ou 220 aí do arquivo que vocês estiverem aberto. Na verdade, é a discussão de Fontana e de Rosa sobre observação, questionário, entrevista e grupo focal. Mas o nosso olhar vai estar exatamente enviesado para as questões da entrevista, para as questões da observação, da entrevista e do grupo focal, tá? Bom, eu vou fazer uma exposição dessas discussões com vocês e depois eu vou fazer algumas sinalizações a partir do meu projeto de pesquisa, que é esse projeto, como a gente fez na orientação anterior, mostrando para vocês alguns exemplos, né? Muito parecido ainda daquele projetão que a gente criou junto ao Comitê de Ética para justificar, né, as pesquisas de vocês, tá bom? Vou tentar compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer o compartilhamento. Tá aí o livro, beleza? Vê se vocês conseguem ver o meu compartilhamento aí. Tá aí o capítulo, que é o que vai basear aqui as nossas discussões, tá? Que é sobre observação, entrevista e grupo focal, de Fontana e de Rosa. A princípio, os autores vão discutir aqui na introdução algumas questões relacionadas ao fato de você associar aos seus procedimentos metodológicos determinadas técnicas que coadunam, né, que sejam, digamos assim, condizentes com o trabalho investigativo que será desenvolvido. Então, aqui no começo, basicamente, aqui ó, na página 220, eles estão discutindo, chamando a nossa atenção para essas técnicas. No nosso caso, eu já venho fazendo essa discussão com vocês a partir das nossas notas, né, de aulas que vêm sendo compartilhadas. Então, o ideal é que a gente trabalhe com técnicas condizentes com a pesquisa de natureza qualitativa. Então, por isso que eu estou enviesando aqui a nossa exposição para as observações, para as entrevistas e para os grupos focais, já que a gente já discutiu, né, na última orientação, a questão relacionada à análise dos documentos, tá bom? Primeira discussão que a gente vai fazer aqui é em relação às observações. Observem que quando a gente fala de observação, a viabilidade da observação, né? Ou seja, a observação enquanto diferentes propostas metodológicas de pesquisa de base qualitativa, tem como interesse, na opinião aqui dos nossos autores, oportunizar ao pesquisador o estudo do comportamento e dos diferentes aspectos condizentes ao público estudado.
Então, a ideia aqui é que a gente possa observar a rotina, a cultura, né, a discussão dessas questões em relação ao nosso público que está sendo estudado. Nesse caso aqui, em relação aos nossos professores que vão participar da nossa ação extensionista. Tá? Na página seguinte, que é a página 222, os autores vão começar algumas classificações do ponto de vista das observações, tá? Observe que a primeira classificação é a questão da observação não estruturada. Aqui, nesse caso, o pesquisador ele vai atuar como um mero espectador, tá? Eu quero que, na verdade, vocês detenham um olhar mais específico para as questões relacionadas à observação estruturada, tá? Porque aqui vai ter que haver minuciosamente uma organização, um desenho, um roteiro, né, que estabeleça alguns critérios pré-estabelecidos de observação. Então, é importante que a gente faça essa observação a partir de alguns aspectos em específico, tá? Coloca isso aí em suspensão para a gente poder voltar a esses aspectos quando a gente fizer a discussão teórica, ao final da discussão teórica. Então, o ideal é que a gente centre foco numa perspectiva de observação estruturada, então você já pode colocar isso aí nas suas anotações, tá? Então, em relação às observações, centrar foco nas discussões relativas à observação estruturada, porque é importante que a gente admita minuciosamente alguns critérios de observação previamente estabelecidos. Pode até colocar isso aí como um esqueminha nas suas anotações. Então, observação estruturada, atendimento a critérios pré-estabelecidos de observação. E aí a gente vai precisar atender a esses critérios. Esses critérios vão compor um roteiro. Eu vou falar disso um pouquinho ao final, tá? Então, deixa isso aí suspenso. No finalzinho, quando a gente terminar a discussão sobre as observações, a gente potencializa o trabalho referente ao roteiro, tá bom? Bom, no que tange a participação do pesquisador, nossos autores vão classificá-la como participante e não participante, tá? Observe que na observação não participante, o observador ele vai limitar-se a apenas observar. Então, isso não atende à nossa intencionalidade diante da ação extensionista. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma observação participante, ok? De modo que vocês, que serão ao mesmo tempo observadores e agentes na ação extensionista, assumam um posicionamento ativo e interativo, tá? Então, a ideia aqui é nessa questão de referente à participação, a gente, na verdade, discutir uma observação participante. Vou dar até um del aqui e destacar exatamente os elementos que nos interessam, tá? Depois eu posso mandar isso aqui para vocês. Aqui não me interessa, observação não estruturada. Aqui também não, isso aqui a gente pode fazer assim, porque eu não quero que vocês atuem como meros espectadores, tá? Aquilo que me interessa, eu já vou deixando para vocês marcadinho em amarelo, tá? A ideia é que a gente possa estar trabalhando com a perspectiva estruturada. Tudo bem? Observe que aqui nesse parágrafo eu já fiz a menção a questão da participação assumir duas modalidades, uma natural e outra artificial. Tá? Nesse caso, o que nos interessa é essa abordagem natural. Por que natural, prof? Porque ela vai estar
balizada no fato de vocês serem membros da comunidade que observa. Então, vocês vão participar da ação extensionista junto com os professores participantes dessa ação. Então, vocês serão membros dessa comunidade. Então, nesse caso, o ideal é que a gente vá trabalhando com uma perspectiva de observação natural, ok? Dentro dessa modalidade natural. Não vou me deter a discutir as questões relacionadas a essa perspectiva artificial, porque não é isso que me interessa nesse momento, tá? Em regra, essa modalidade artificial estaria vinculada ao fato do pesquisador ele não pertencer ao grupo, tá? Ele não pertence ao grupo que ele observa. Nesse caso, vocês vão pertencer a esse grupo que vai ser observado, tá bom? Desse modo, a gente vai ter uma observação, né, que é de participação total, e uma observação que é de participação observante, tá? Nesse caso aqui, eu não preciso que vocês se vinculem a uma participação total, né? Eu não quero que vocês escondam a sua identidade. Eu não quero que vocês não deixem explícitos para os professores que vocês estão atuando ali como pesquisadores também. Então, para mim aqui, o que me interessa é uma participação observante, tá? Aqui vocês vão deixar claro a identidade de vocês e os desígnios, ou seja, as intencionalidades de vocês com o processo de produção dos dados. O texto está usando o termo coleta, mas a gente já discutiu aqui que a nossa intencionalidade é trabalhar com a questão da produção dos dados. Beleza? Bom, elas podem ser individualmente ou em equipe. Nesse caso aqui, eu não vou entrar na seara das observações em equipe, porque o trabalho de produção dos dados de vocês, né, o trabalho de pesquisa que vocês vão fazer tem caráter individual, tá? Então, aqui a gente não vai entrar nessa seara das observações serem realizadas individualmente ou serem realizadas em equipe, tá bom? Aqui, já no finalzinho da página 223, nossos autores vão colocar algumas outras formas de classificar a observação, tá? Principalmente em pesquisas empreendidas na área de educação ou na área de ensino, né? Na verdade, como a gente está trabalhando com ensino está aí vinculado a uma sub-área da educação, aqui eles trazem esse tipo de técnica e a definição, tá? Do ponto de vista dessas definições que estão colocadas aqui, o nosso estaria numa perspectiva de observação sistemática, se a gente for fazer essa nominação. Essa observação vai ser participante, né? Sistemática por quê? Porque existe uma sistematização, né? O pesquisador vai se valer de alguns instrumentos para fazer exatamente o registro dessas observações, no sentido de manter a fidedignidade dos dados. Participante, no caso, vai haver uma interação entre o pesquisador e o grupo pesquisado, a gente prima por isso. E essa observação, a princípio, vai ser individual, porque a natureza do trabalho nosso é de um trabalho de pesquisa individualizado, ok? Então, assim, na hora que os grupos vão fazer a apresentação da ação extensionista, vocês vão estar em grupos, mas, do ponto de vista da pesquisa, o aluno A fazendo a sua observação, o aluno B fazendo a sua observação, o aluno C fazendo a sua observação, ok? Vocês vão ministrar aquela atividade de maneira coletiva, mas vão fazer as suas observações individualmente durante o período da exposição, no sentido de produzir os dados que lhes interessam para aquele trabalho. Tá bom? Aqui ele fala de observação na vida real,
e observação em laboratório. Nesse caso aqui, ó, o que nos interessa é uma perspectiva de observação em vida real, tá? Porque aqui ele está restringindo ao trabalho de laboratório. No nosso caso, a gente não está discutindo no âmbito das ciências, tá? A gente está trabalhando no âmbito da matemática. Tudo bem? Então, aqui é só para dar um norte nessa página 224, para vocês verificarem direitinho onde é que se localiza essas observações. Então, no contexto dos seus procedimentos metodológicos, você pode, utilizando essa relação de fonte aí, classificar as suas observações nesse sentido, tá? Aqui é importante a gente trabalhar com alguns elementos. Observem que existem, né? O nosso referencial nos adverte para que a gente articule a descrição metodológica de maneira circunstanciada com o processo de produção dos dados. É importante que a produção dos dados esteja contido no elemento dos procedimentos metodológicos inerentes a nós. Então, aqui, ó, vai exigir de nós um plano de pesquisa, vai exigir de nós um planejamento sistemático, vai exigir de nós os registros, né, do pesquisador de maneira efetivada metodicamente e correlacionado com os desígnios, ou seja, com aquilo que a gente efetivamente intenta encontrar, tá? E tem que haver uma verificação e um controle sobre a validade e a segurança desses dados, tá? Então, isso aqui são elementos extremamente importantes e devem estar circunstanciados no processo de produção dos dados diante dos procedimentos metodológicos de vocês. Tudo bem? No quadro 1, os autores trazem algumas vantagens e algumas limitações. Vou deixar aí a análise dessas vantagens e a análise dessas limitações por parte de cada um. Não vejo sentido de vocês fazerem menção a essas perspectivas aqui, não. Estuda, mas no projeto não há necessidade de você citar as vantagens e as limitações, tá? Se quiser, no máximo, cita as vantagens. Beleza? Articulando esses exemplos aqui, ó, professor, que foram colocados por Marconi e Lakatos, só um minutinho. De preferência, pode pegar aqui esses exemplos das vantagens colocadas por Marconi e Lakatos e fazer a vinculação dessas vantagens com o seu objeto, tá? Não é transcrever isso aqui, não, mas é fazer a associação entre essas vantagens e o seu objeto. Diga. Professor Alex, tem um colega, professor Mário, que quer adentrar a sala, mas ele não está conseguindo. No WhatsApp agora, se o senhor puder ir verificar isso. Peço a licença. Todas as pessoas que estavam aqui para entrar, eu estou admitindo. Matheus, vê aí direitinho. Pelo menos está todo mundo aqui. Creio eu que vocês também possam fazer esse processo de admissão. Aqui, para mim, não aparece mais ninguém disposto para admitir. Está todo mundo aqui. Tá bom? Avisa lá ele que, por favor, que o professor já fez a admissão de todo mundo que pediu. Ou ele clica novamente no link para aparecer aqui para mim, eu poder admiti-lo, ou então, se aparecer aí, vocês podem fazer essa admissão. Tá bom? Bom, outra coisa importante é essa construção que está aqui na página 225. É importante que exista um exame detalhado dos fatos, dos fenômenos e dos objetos que a gente se propõe a estudar ou a compreender. Então, as observações, é importante que a gente faça esse detalhamento, ok? E faça essa descrição. Geralmente, a gente faz isso num bloco de anotações, em especial, logo depois da aula, né, da aula propriamente dita. Então, minha recomendação é que vocês, a partir da aula, já façam exatamente
o registro dessas observações. E caso vocês tenham alguma dificuldade nesse registro, volta e reassiste a aula agora com o olhar de espectador, tá? É importante fazer assistir a aula. Para vocês têm um benefício, que é exatamente o fato das aulas estarem gravadas, porque vocês podem voltar e rever essa aula nesse sentido. Tranquilo? Então, sempre faça esse registro. E o registro é um registro como se fosse um diário mesmo, narrando, detalhando os fatos que aconteceram naquela aula que está sendo objeto de observação de vocês. Não oriento a não fazer isso deixando muito tempo. Tudo bem? É sempre assim, a aula aconteceu hoje, no máximo eu vou fazer isso amanhã ou estourando depois de amanhã. Não deixe passar muito tempo, porque a memória da gente é um bicho complicado e a gente pode se perder em relação a esses fatos. Entendo que vocês vão estar ministrando o curso e precisam também estar atento às observações. Então, veja a forma de vocês se organizarem nesse processo junto com os colegas. Enquanto um ministra, o outro observa, o outro detalha, o outro registra, e vocês vão tentando organizar isso de maneira orquestrada, tá? É óbvio que vocês vão sentir dificuldade. E aí, na dificuldade, volta para a aula que está gravada e tenta reassistir a aula, como a gente geralmente diz, com olhos de águia, no sentido de detalhar os fatos, os fenômenos, os objetos que vocês pretendem compreender e que vocês pretendem estudar, tá? Aqui é importante a gente perceber algumas diferenças em relação a essa observação estruturada e não estruturada, tá? Não vou entrar aqui nessa seara. Aqui, ó, ele já vai discutir exatamente o que é essa perspectiva de observação estruturada e não estruturada. Observe que a perspectiva não estruturada, que é o segundo caso, não temos um planejamento, existe uma ausência de planejamento. O que me interessa é efetivamente uma observação que tenha, né, o emprego dessa técnica é estabelecido em condições controladas, tá? Então, para existir esse controle, o pesquisador ele vai precisar de um planejamento contundente para a realização dessas tarefas. Então, nesse caso aqui, embora existam essas diferenças, vou deletar aqui, ó, o que me interessa é a observação no campo de vocês estruturada, no sentido de que a gente faça um planejamento contundente. Aí eu vou falar um pouquinho desse planejamento quando a gente for... Só um minutinho. Tá passando um carro de som aqui, aí complica. Tá? Então, ó, é importante que vocês desenhem esse planejamento, tá? Eu vou falar desse planejamento quando a gente for falar um pouquinho do roteiro, tá bom? Aqui eles vão falar sobre a questão do número de sujeitos, tá? Não vou entrar aqui nessa seara, não. Aí a gente chega ao que me interessa, que é a discussão da observação participante. Beleza? No sentido da observação participante, aqui o que me interessa é uma relação direta entre nós, pesquisadores, e o nosso objeto de pesquisa. E essa relação ela pode se dar de maneira natural ou de maneira artificial, como eu já disse anteriormente. O elemento artificial não me interessa. O que me interessa é o elemento natural, tá? Porque o que me interessa é que vocês, enquanto observadores, pertençam, desculpe, ó, acho que eu não estou conseguindo marcar, que vocês pertençam à comunidade que se investiga. Ok? Na observação participante artificial, o agente da pesquisa é externo ao grupo. Isso aqui não é
um elemento que nos interesse nesse momento, tá? Aqui são as bases, eles vão buscar, não vou discutir também a questão da observação não participante, porque não é objeto nosso, né? E aí a gente já passa aqui para as questões das entrevistas. Antes de ir para a entrevista, deixa eu tentar mostrar para vocês, vou interromper aqui meu compartilhamento rapidinho, e vou tentar mostrar para vocês aqui exatamente o que seria esse roteiro de observação, no sentido desse roteiro de observação está vinculado a esse planejamento, né? Ou seja, essa perspectiva da gente controlar as relações que vão ser observadas, tá? Eu vou expor para vocês aqui o nosso roteiro de pesquisa, que é o roteiro de pesquisa que a gente elaborou no nosso projeto. Deixe-me só abrir aqui, só um minutinho. Professor Alex? Deixa eu tentar abrir aqui. Eu me retirei para poder E ajudar aí, o quando eu professor Mário. fizer... Ele entrou na sala? Aqui, eu já vou mostrando para vocês o que seria o que seria esse roteiro, tá? Vou colocar aqui um roteirinho aqui. Tá aqui o nosso roteiro. A intenção desse roteiro é fazer com que vocês tenham um direcionamento para esse olhar. A ideia é que vocês possam olhar alguns aspectos em relação às observações das atividades. Então, primeira coisa, a gente vai observar como é que o professor, no caso vocês, né, que vão estar atuando como professor, apresentarão o conteúdo em sala de aula. Então, é importante fazer uma descrição de como é que vocês vão trazer essa apresentação de conteúdo, tá? Importante também que vocês destaquem a importância desse conteúdo no sentido do cotidiano do aluno. Aqui a gente pergunta qual foi o caminho percorrido por vocês para a construção do experimento, né? Na verdade, para aquelas pessoas que tiverem objeto vinculado à experimentação, ou para a construção da orientação metodológica, que seriam os trabalhos pautados na perspectiva da reflexão. No nosso caso, as reflexões ficam restritas, né, à questão da matemática discreta e das respectivas orientações metodológicas, né, ou código Braille, ou esqueci agora o outro, código Braille, tem uma outra orientação metodológica, esqueci agora. Enfim, depois vocês me lembram aí, tá bom? Como é que é essa postura, né, quando vocês ensinam? Como é a postura, né, quando vocês vão ser questionados pelos alunos? No caso aqui, os alunos serão os outros colegas de vocês que são professores, tá? Importante vocês observarem a relação professor-aluno, tá? Ou seja, você que ministra a ação extensionista e o aluno vai ser exatamente o professor cursista dessa ação extensionista. Observar como se dão as interações entre os alunos, né, dentro do contexto pesquisado, como é que eles participam, que tipo de dúvidas eles apresentam, tudo isso é importante que vocês façam um registro. Importante também, que a gente analise a relação dos presentes com o material didático, a relação, né, dos professores com as experimentações e a relação desses professores com as reflexões. Tá? Observe que aqui é um roteiro amplo. Então, aí o ideal é que você localize nesses tópicos alguns elementos que possam ser observados durante as suas observações, para que você possa detalhar essas observações enquanto dados produzidos na perspectiva de pesquisa.
Beleza? Vejam aí se tem dúvidas, se tem algumas sugestões, ou se tem algumas perguntas para a gente poder passar para as entrevistas. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Peço a licença. O senhor conversando aí eu saí para poder ajudar o Mário e eu retornei. Esse documento que o senhor nos expõe, anexo C, ele vai ser para a gente disponibilizado? Aquilo que a gente comentou na reunião passada, Matheus, vai. Agora, eu só posso disponibilizar isso a partir da aprovação do projeto no âmbito do Instituto Federal da Bahia, porque eu não tive ainda a aprovação, eu não posso disponibilizar aquilo que não tem registro aqui dentro da casa. É um roteiro que o senhor está aí para a gente, né? Com o professor, não é? O assunto. Eu vou disponibilizar o projeto todo. Agora, para disponibilizar o projeto todo, eu preciso que ele seja aprovado. Eu só vou poder fazer a disponibilidade do projeto quando ele for aprovado institucionalmente, porque aí eu tenho uma validação institucional e aí eu posso fazer a divulgação, entende? Mas isso que o senhor nos expõe faz parte e será parte do corpo do projeto. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Eu estou falando do meu lugar de pesquisador, estou compartilhando com vocês como eu faria as observações. Como nós vamos orientar vocês a essa, no sentido de orientar vocês nesse rotina. É um porte bom, até porque a ação extensionista nessa sala criada por essas pessoas, não é? Aqui apresentadas pelo edital, será atingida por esse critério, por essa rotina que o senhor aqui, essa receita que o senhor está dizendo. Não tem uma coisa engessada, não. Porque, veja só, como a gente está trabalhando com observação e a gente está trabalhando com a perspectiva qualitativa, lembra que o trabalho qualitativo ele é flexível, desde que a gente atenda a alguns elementos de rigor. O rigor aqui é outro. Você não precisa seguir esse roteiro, você precisa construir um roteiro. Mas o que o senhor está falando com a gente, igualmente os materiais oficiais, não deixa de ser oficial também, não é? A maneira... Não, eu só posso disponibilizar esse material para vocês quando ele estiver aprovado no âmbito do Instituto Federal da Bahia. Certo. Porque aí esse material vai ser meu. Entende? Mas aqui, sem querer burlar as regras, e a intenção não é essa. Até o momento, mesmo que o vídeo seja de novo disponibilizado e for dado esse devido pause, o que o senhor expôs aí, não é? Material. Eu, no caso, vou querer utilizar para poder como me conduzir, como professor vai se portar aos alunos, como o senhor está falando. Se a parte Mas aí você tem que citar a fonte, tá? Você tem que citar a fonte e dizer que esse material foi produzido inspirado no nosso material. Isso, mas é você isso. Você não pode admitir a autoria de algo que você não foi autor, entendeu? Mas é Nesse isso. caso, qual é a orientação? Você tem que criar o seu roteiro. Agora, a criação do seu roteiro pode ser inspirada no meu, sem nenhum problema. Desde que você faça menção à inspiração. Não tem nenhum problema. Agora que entendeu? Eu possa, pelo menos, saber que as entrelinhas do trabalho que o senhor nos expõe, ele, pelo menos, e a minha caminhada, não tem o senhor como esse estorvo. Né? Pelo contrário, é uma referência também. Eu cito também o senhor também, em relação aos critérios utilizados para a escolha dos três, né? Dentro todo, o senhor nos expôs também critérios e o senhor expôs um material, dentre o qual eu fiz as anotações e coloquei o senhor como uma citação. Também. Beleza. Agora, esse material só vai poder figurar no seu trabalho depois que a gente fizer a disponibilidade dele oficial, porque ainda não é oficial. Você vai precisar fazer referência a esse projeto. Tá entendendo? É isso que eu estou tentando te dizer. Ou seja, você pode utilizar esses critérios ou se inspirar nesses critérios para construir os seus. Agora, você vai ter que fazer menção a esse projeto. Só que você só vai poder fazer menção a esse projeto quando o projeto for aprovado institucionalmente. Ok. Em relação a Mário, eu acho que ele está tentando entrar, viu, de novo. Vê aí. Aqui está tranquilo. Aqui, para mim, não aparece ninguém tentando entrar. Quando aparece a menção de admissão. Aqui está tranquilo.
Mais alguma tranquilo do ponto de vista das observações? Como o silêncio impera, vou seguindo o meu caminho. Beleza? Vamos lá para as entrevistas. Deixa eu tentar aqui novamente falar um pouquinho acerca dessas entrevistas. Aí a gente vai aqui para a página, deixa-me ver, 228, desculpe, do PDF, tá? Perdão, 230 do PDF, como eu estou mostrando aí para vocês, e 228 do arquivo. Ó, aqui, nas entrevistas, a gente tem a entrevista como um dos elementos, né, uma das técnicas de pesquisa mais usuais do ponto de vista dos trabalhos em educação, especificamente no nosso caso, que a gente está trabalhando aí com ensino. Tá bom? A ideia da entrevista é aproximar, né, o entrevistador do problema investigado. Então, aqui o que a gente quer é exatamente essa perspectiva de aproximação. Segundo os nossos autores, aqui pautados em Marconi e Lakatos, né, o que vai acontecer é uma conversação direta, beleza? Com o nosso público-alvo. No sentido que essa conversação direta forneça, né, informações imprescindíveis para os nossos objetivos, na pesquisa. Observe essa característica que é a diretividade, tá? Dê uma marcada nisso, porque isso é muito importante para vocês entenderem a diferença, em especial das entrevistas para o grupo focal. Tá bom? Então, assim, na entrevista existe um elemento diretivo, ou seja, a gente fala diretamente com o nosso sujeito, com o nosso participante, beleza? Então, coloque isso como um elemento específico, tá? Isso é muito importante. Importante que algumas características elas sejam mantidas do ponto de vista das entrevistas, como a precisão dos dados, o foco, a fidedignidade da fala e a validade das informações, tá? Quando a gente tem um projeto de... Vamos supor que a gente tivesse aqui, não é o caso, mas vamos supor que a gente tivesse aqui com um objeto de pesquisa que valorizasse determinadas formas, né? Digamos que a gente estivesse investigando aqui o preconceito linguístico, por exemplo, e a gente fosse entrevistar alguns professores de determinada região que têm uma forma muito característica e muito própria de falar. Se o nosso objeto está diretamente relacionado à forma de falar do nosso participante, a gente vai manter essa fala na íntegra. No nosso caso, a gente não tem a necessidade de manter essa fala na íntegra, porque a gente precisa fazer uma correção, né? Ou seja, adequar a fala às normas da língua culta. Então, você vai manter a fidedignidade da fala, porém, você vai fazer as alterações no sentido de adequar essa fala às normas da língua culta, porque eu não quero especificamente estudar essa identidade de fala dos meus sujeitos, beleza? Então, por exemplo, erros de português, erros de concordância, erros de flexibilidade verbal, nominal. É interessante que a gente, no processo de transcrição das entrevistas, que a gente faça esses ajustes, sem que haja a perda da fidedignidade, ou seja, tem que ser respeitado aquilo que o meu participante disse. A gente só vai fazer o ajuste do ponto de vista da língua, da correção da língua culta, tá? Se a gente estivesse estudando algum objeto específico que manifestasse a forma de fala dos nossos participantes, aí nesse sentido a gente deixaria as gírias, a gente deixaria as formas de falar,
a gente deixaria os vícios de linguagem, porque a gente está utilizando isso como objeto de discussão e de análise. No nosso caso, a gente não quer isso. Então, por exemplo, o professor lhe responde na entrevista com vários viu, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, viu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, viu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, viu. Eu preciso deixar essa expressão viu repetidamente na fala do professor? Não, não tem sentido, porque isso não é objeto de análise nosso. Então, no processo de transcrição, mantenho a fidedignidade da fala, mas retiro os vícios de linguagem. Beleza? Vou dar uma dica até para vocês. Observe que aqui na entrevista a gente vai resguardar uma flexibilidade. Observe que a palavra flexibilidade vai ser uma coisa que vocês vão ouvir muito de mim quando a gente estiver discutindo as questões relacionadas aos procedimentos metodológicos. Por isso, a gente vai fazer uma opção de trabalhar com essas entrevistas numa abordagem parcialmente estruturada, ok? Por conta exatamente desse caráter flexível, tá? Observem aqui algumas características. A gente vai ter um nível de expertise médio do entrevistador, né, do pesquisador. A gente não precisa ter aí um pesquisador com vasta experiência do ponto de vista de entrevistar as pessoas. E a gente vai ter umas perguntas pré-estabelecidas, a gente vai ter um roteiro de entrevista, tá? Ou seja, eu vou levar as minhas perguntas previamente formuladas para o meu entrevistado. Agora, essas perguntas, elas podem ser reformuladas, reestruturadas, tá? Ressignificadas por conta desse elemento de flexibilidade. Beleza? Pode até citar essa questão da flexibilidade. Aqui o nosso referencial cita Gil. Eu não gosto muito do APUD, que é você citar o referencial a partir de outro referencial. Eu sugiro que vocês leiam na fonte, tá? Então, pega a referência de Gil, que está aí no texto, e tenta buscar essa referência para tentar entender o caráter de flexibilidade que Gil admite a questão das entrevistas, tá? Até para você ter uma profundidade do que ele está chamando de entrevista com flexibilidade. Então, é sempre interessante ler na fonte, tá bom? Observe que aqui vai haver uma subdivisão. E nessa subdivisão, a gente opta pelas chamadas entrevistas semi-estruturadas. Semi-estruturadas são essas entrevistas. Eu vou ter um roteiro de entrevista com um conjunto de perguntas que vão ser relacionadas ao meu entrevistado. Eu posso, inclusive, submeter essas perguntas ao crivo do meu entrevistado antecipadamente, não tem problema nenhum, tá? E se ele disser que não vai responder, ele tem também a liberdade de dizer que não vai responder a determinada questão sem lhe apresentar uma justificativa nesse sentido, tá? Então, é por isso que a gente vai trabalhar com essa perspectiva semi-estruturada, porque eu vou ter a possibilidade de me refazer, de refazer a pergunta, de ressignificar o contexto no sentido de obter a informação presente por parte do pesquisado. Beleza? Por isso que não pode ser uma coisa rígida, tá? É uma coisa que tem um roteiro, então vai ter um começo, um meio, um fim. Eu vou apresentar aqui um exemplozinho de roteiro para vocês entenderem essa perspectiva de semi-estruturação, tá? De preferência, pode submeter as questões a ele antes de fazer a entrevista, e se por um acaso ele se recusar a responder alguma pergunta, ele não precisa lhe apresentar nenhuma justificativa plausível para isso, tá? Basta que ele não queira, é bem discricionário. Aqui, os autores vão falar exatamente dessa perspectiva e eu vou me pautar
nas entrevistas que nos interessam. Lembra que lá nas observações a gente discutiu determinados tipos de observação? Aqui a gente vai discutir também determinados tipos de entrevista. Nessas entrevistas, nos interessam aquelas entrevistas que sejam de natureza semi-estruturada, tá? Observe que a gente opta por essa perspectiva semi-estruturada por conta da natureza de flexibilidade dada ao pesquisador. E aqui, eu já trago algumas perspectivas dessa flexibilidade pautadas no nosso referencial. Observe que o pesquisador vai poder refazer as questões, observe que o pesquisador vai poder reformular de modo distinto as perguntas, caso o entrevistado não as compreenda, e de modo a se certificar que foi devidamente entendido. Observe que esse elemento flexível é o que mais me interessa. Você tem um roteiro, mas não necessariamente você precisa se prender àquele roteiro. Você pode dinamizar as questões do roteiro, e o roteiro vai significar apenas uma organização para isso. Tá? Geralmente, esse trabalho de pesquisa, nessa perspectiva, né, vai ser desenvolvido em duas fases. Ou seja, você vai precisar especificar os dados que você pretende obter e você vai precisar fazer a escolha e a formulação das perguntas. Então, por exemplo, eu quero saber da experiência do professor que eu entrevisto docente, como é que esse professor chegou a se transformar em professor. Então, isso aí é um dado. E aí eu vou ter que formular e escolher a pergunta para que ele possa me dar ou me fornecer esse dado. Você pode começar a entrevista dizendo: professor, o senhor poderia brevemente fazer uma exposição de como é que se deu sua caminhada como professor, desde o seu curso de formação até sua experiência como docente? E aí ele vai descrever esse dado. E aí, de posse desse dado, você vai analisar isso, tá? Não vou falar da análise agora, porque a gente vai ter uma discussão específica para tratar as análises, beleza? Aqui, nessa tabela 2, nossos autores trazem algumas características, tomando como referência Gil e Lakatos e Marconi, né? Eu sempre me refiro a Marconi e Lakatos, tá? Então, se por um acaso no ato falho eu mudar a ordem, vocês já sabem do que se trata, tá? Observe que a gente precisa aqui, né, estabelecer uma relação intrínseca com os nossos objetivos específicos e com os procedimentos metodológicos, tá? De modo que a gente consiga plenamente a aquisição de informações analisáveis, tá? Então, cuidado, porque isso é um trabalho de natureza do pesquisador. Para fechar as entrevistas, os nossos autores trazem algumas orientações que eu queria detalhar aqui com vocês, tá? Primeira coisa, a questão do contato inicial. É importante que a gente gere confiança, tá? Que a gente passe confiança e que a gente crie um ambiente propício para essas entrevistas, tá? É importante que a gente deixe claro os nossos objetivos com o levantamento desses dados, com a produção desses dados, que a gente assegure para eles o sigilo e a identidade deles, tá? Ou seja, a gente não vai querer dizer quem foi que... eu brinco com isso dizendo assim, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, certo? Então, conta o que ele disse, mas não conta quem disse, tá? E é interessante que a gente explique para ele todo o processo até a conclusão do ato da entrevista. Depois, a gente formule essas perguntas, tá? Essas perguntas devem ser formuladas sempre relacionadas com o tipo e com a característica da entrevista.
tá? E é importante que vocês tenham uma atenção para o espaço de resposta do entrevistado. De preferência, evite interromper, né? Evite complementar as suas respostas, deixe que o entrevistado lhe dê as informações pertinentes. Só façam as interrupções quando necessariamente vocês perceberem que há um desvio do foco de vocês, tá? Vocês precisam controlar o tempo, mas o controle do tempo não pode gerar um empecilho, né? Que não resulte no bom êxito dos trabalhos desenvolvidos por você durante a pesquisa. É importante fazer o registro das respostas. Eu sempre recomendo o seguinte: grava a entrevista, beleza? O importante é que essa entrevista seja gravada num arquivo de áudio. A gente grava hoje no próprio celular. Tem mecanismos de gravação de áudio dentro do próprio celular. Eu, particularmente, sempre gravo em mais de um, porque pode ter algum problema, né? Então, a gente já vai logo se organizando nesse sentido. E depois você faz a transcrição. Beleza? Você vai escutar tudo que ele lhe disse e vai, como a gente diz, reduzir a termo, ou seja, você vai transformar em texto escrito, né? Nesse processo de transformação de texto escrito, faz a conversão para a norma culta, já que a gente não tem nenhuma intencionalidade em estudar vícios de linguagem, em estudar problemas de concordância, em estudar a natureza da fala dos nossos participantes, tá? Cuidado que quando vocês fizerem as transcrições, fiquem atentos aos contextos, às entonações, às particularidades, tá? Da fala. Ou seja, é importante manter a fidedignidade das informações. E vocês só vão fazer a transcrição do ponto de vista de normatizar, do ponto de vista da norma culta, tá? Término da entrevista. Sempre que ela seja finalizada no mesmo tom de cordialidade do começo, tá? É importante que a gente tenha essa relação de confiança entre o entrevistado e o entrevistador, tá? E a gente tem aqui alguns requisitos importantes. É importante que você já valide as respostas do entrevistado, tá? Ou você pode validar essas respostas com fontes externas, né? Aí você vai se valer das observações, você vai se valer da análise de documentos, você vai trabalhar com outras questões, ou até mesmo com outras respostas, inclusive respostas de outros entrevistados, tá? E é importante que essa validação seja um resultado dos nossos objetivos. Então, isso é muito importante, tá? Observe que quando você fizer esse resumo da resposta, que você parta da premissa, da clareza dos dados, das datas, dos nomes, dos lugares e de outros aspectos, tá? Quando você estiver se referindo a questões observáveis, é importante que você registre em profundidade os sentimentos, os pensamentos, as lembranças. Às vezes o professor ele dá uma pausa para efeito. Às vezes o professor ele tem uma interrupção de pensamento, até para ligar o pensamento com aquela memória. Às vezes ele se emociona, né? Dependendo da natureza desses fatos que virão à tona nas entrevistas. Então, fique sempre atento à entonação, sempre fique atento à pausa, né, ou determinada pausa dramática, ou à necessidade de uma emoção, né? Por exemplo, você pode encontrar aí alguns elementos importantes nesse cenário, e aí esses requisitos precisam ser captados com uma certa escuta sensível e com uma certa delicadeza em relação a esse ponto, tá? Vou interromper aqui e vou partir para o roteirinho, como a gente fez com as observações, a gente vai trabalhar aqui com um roteirinho no sentido de vocês
verem algumas perguntas que podem ser utilizadas nas entrevistas de vocês, tá? Vou pegar aqui o roteiro de entrevista para professores. Deixa eu ver aqui se eu já... Deixa eu só localizar o meu roteiro. Aqui, ó. Veja que no nosso roteiro, tá vendo aí? Eu coloco identificação, tá? Isso aqui vocês podem converter em pergunta. Cuidado para não identificar todas as pessoas quando vocês estiverem fazendo as análises, eles vão ter nomes fictícios, ok? Porque a gente vai preservar a identidade desses sujeitos. Observe que a gente fez algumas perguntas, ó. A gente pede que ele fale um pouco sobre a experiência docente, a gente pergunta, né, quanto tempo ele tem de docência e há quanto tempo ele leciona na educação básica, a gente pergunta como é que ele se tornou professor de educação básica, a gente pergunta em relação à experiência vivenciada, como é que ele compreende os aspectos relacionados aos experimentos. Aí você pode falar do seu experimento especificamente. Tá vendo que eu trouxe aqui os experimentos, tá? A questão 5 é para a galerinha que vai trabalhar com as orientações metodológicas. A 4 não precisa estar no roteiro de quem vai trabalhar com as orientações metodológicas, assim como a 5 não precisa estar no roteiro de quem vai trabalhar com os experimentos, ok? Ó, quais as expectativas em relação ao curso? Essas expectativas foram atendidas? Em que aspectos? Quais aspectos não foram atendidos? Por quê? Poderia nos falar um pouco acerca do que poderia ser melhorado? Houve uma mudança entre a sua concepção de ensino em relação à matemática a partir da atividade formativa realizada? Poderia nos dar mais detalhes? Há algo a acrescentar? Observe que aqui a gente fez 10 perguntinhas, tá? Vocês podem fazer um pouco mais ou podem reformular. Aqui é só um roteirinho para você efetivamente conduzir a sua entrevista, tá? Beleza? Vejam aí se tem alguma dúvida em relação às entrevistas para a gente poder tentar sanar. E aí... Tudo certo? Como o silêncio impera, estou entendendo que tá tudo belezinha. Vamos seguindo o nosso barco. Beleza? Vamos lá para a gente poder agora fechar com as discussões inerentes ao grupo focal. Deixa eu voltar lá para o nosso texto. História oral eu não vou... Tem alguns cuidados e algumas medidas, tá? Esqueci de falar disso aqui em relação às entrevistas, mas eu acho que na minha fala, desculpa, eu já contemplei. Os questionários também eu não vou trabalhar, porque a nossa natureza é mais qualitativa. Fica isso aí para vocês passarem os olhos enquanto estudo complementar, tá? A ideia é que a gente possa entrevistar mesmo, ter o contato direto com o professor pesquisador.
Formulário também não. Vamos para cá, para os grupos focais, que é o que nos interessa. Tá? Observe que quando a gente estiver falando de grupo focal, existe uma natureza não diretiva. Essa especificidade diretiva e não diretiva é a diferença dos grupos focais em relação às entrevistas. Na entrevista, eu estou trabalhando com o olhar daquele sujeito entrevistado. Aqui, nesse caso, eu estou interessado numa discussão coletiva, numa discussão do grupo. Eu não faço a pergunta para uma ou outra pessoa em específico. Aqui eu faço a pergunta para o grupo, e dentro dessa condição de pertença no grupo, ele se coloca. Beleza? Observe que os grupos focais, né, os grupos focais vão ter uma posição intermediária entre as observações e as entrevistas. Eu gosto muito dos grupos focais exatamente por conta dessa relação intermediária, porque tem alguns elementos que a entrevista, por ser tão diretiva, não vai me revelar. E algumas coisas que podem fugir ao nosso olhar de pesquisador durante as observações, ainda que essas observações tenham natureza de observação participante. Então, o grupo focal vai ser uma fala daquele grupo social legitimando determinadas posturas desenvolvidas naquele trabalho. Tá? Então, o grupo focal é extremamente importante. Beleza? Exatamente por ocupar essa condição aí de essa posição intermediária. Observe que a gente tem uma prioridade, né? A prioridade é a influência mútua e a interação construída entre seus participantes. Ou seja, me interessa uma relação com o grupo, tá? Aqui, quando a gente fala de grupo focal, a gente tem aqui uma relação entre o indivíduo, né? A gente que está sendo pesquisado, ele vai responder como membro de um grupo. Então, aqui o que nos interessa é que aquela fala não é uma fala individual, não é uma fala diretiva, como na característica da entrevista. Essa fala é uma fala de um conjunto, que representa, na verdade, um conjunto de pessoas. Ok? Importante que vocês façam a análise de aspectos inerentes, tá? A esse trabalho. Alguns desses aspectos estão aqui colocados no nosso texto e podem ser utilizados como elemento de fundamentação. Então, vocês vão, dentro dos relatos verbais produzidos no âmbito dos grupos focais, analisar o comportamento dos indivíduos em relação a essas questões instigadoras. E também determinados conflitos cognitivos, ou seja, quais foram os conflitos que os professores apresentaram para aprender aquilo que foi proposto. Tá? Aqui, ó, existem algumas indicações que estão colocadas aí, ó, do item 1 até o item 5. Eu vou até marcar aqui essas indicações do item 1 até o item 5, tá? Ou seja, deixa eu tentar, só para facilitar aqui a marcação. Primeira coisa, é importante que o grupo focal seja administrado por um agente que tenha experiência em pesquisa e tenha uma densa correlação com as temáticas pesquisadas. Importante que o grupo tenha uma semelhança entre seus membros, beleza? Uma semelhança e uma conformidade. Esse item 2 aqui é ponto pacífico, porque o nosso grupo vai pertencer exatamente ao fato de todos serem professores, tá? Professores atendidos por essa ação extensionista. Aqui tem uma questão, eles colocam que eles têm eles contenham, que o grupo contenha de 7 a 12 componentes. A professora Bernadette Gatti fala de 3 a 12, tá?
Então, GAT diminui essa quantidade mínima em relação aqui aos nossos referenciais. Então, se tiver alguma... Talvez a gente tenha dificuldade de reunir 7 professores, tá? Mas se a gente tiver um quantitativo pequeno, isso não inviabiliza a produção do grupo focal, tá? É importante que esses trabalhos tenham um roteiro, ó. Observe que a gente tem um roteiro estruturado e antecipadamente organizado. Eu vou falar um pouquinho desse roteiro aqui também, como eu fiz com as outras técnicas. E, finalmente, né, a gente tem uma recomendação de que esses trabalhos sejam filmados, porque essa realização, do ponto de vista das filmagens, né, registrados em vídeos, vão facilitar para que vocês façam a perspectiva da transcrição. Tá? Aqui tem alguns elementos para o bom andamento dos grupos focais. Depois passem os olhos aqui nessas discussões, tá? E daqui por diante eu não vou discutir com vocês, porque a análise dos dados eu ainda vou falar disso especificamente. Então, isso vai ser objeto nosso de uma aula específica, tá? Daqui por diante, na página 249, nossos autores trazem as considerações. No âmbito dessas considerações, observe, ó, tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro, quando a gente fala sobre o rigor, observe que o rigor metodológico vai ser atravessado por nós pela escolha apropriada dos instrumentos de produção dos dados. Então, o rigor aqui, numa pesquisa qualitativa, é outro. Aqui a gente tem um alinhamento com as discussões propostas no âmbito lá do professor Roberto Sidney Macedo, tá? Observe que é importante que a gente tenha alguns entraves no desenvolvimento desse processo. E aqui os nossos autores vão especificar alguns entraves. Primeiro, amostras de pesquisa grande ou inviáveis. Observe que a gente está trabalhando com grupos pequenos. Nós estabelecemos 3 entrevistados, beleza? No nosso caso, a gente tem aqui, acho que esse tipo de entrave a gente não vai ter, tá? 3 entrevistados e a gente está trabalhando com um grupo focal entre 3 e 12, né, pessoas, tá? Atendendo aí a perspectiva de GAT. Aqui nossos autores falam de 7 a 12, mas a gente vai trabalhar com uma quantidade pequena, respaldado na professora Bernadette Gatti, por conta da flexibilidade dos trabalhos qualitativos. Observe as perguntas subjetivas demais ou mal elaboradas, tá? Ambiguidade, ou seja, duplo sentido. E a linguagem inadequada com o público-alvo. E, além disso, a gente pode também ter algumas reações dos respondentes a questões que podem gerar polêmicas. Então, é bom que a gente esteja preparado em relação a essas polêmicas, as famosas tretas, né? Como a gente fala. E aqui a gente tem as referências das citações que foram colocadas. Aqui, ó, a citação de Gil é essa, tá? É esse texto, como elaborar projetos de pesquisa. Vou mostrar aqui um roteirinho para o grupo focal, como a gente fez com as entrevistas e como a gente fez com as observações, tá? É importante que vocês mencionem esses roteiros. E os roteiros, é interessante que eles estejam contidos no texto monográfico de vocês. Então, sempre que você fizer a menção ao roteiro, coloque entre parênteses, anexo tal, para que a banca possa fazer essa remissão
e ir ao roteiro especificamente, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Tá? Olha só. No nosso projeto, está aqui o roteirinho. No nosso projeto, deixa eu ver, aqui é a entrevista, perdão, gente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem um roteiro para o trabalho com o grupo focal. Tudo bem? Observe que no caso do roteiro para o grupo focal dos trabalhos que envolvem a perspectiva do ensino, o ideal é que a gente trabalhe com até 12 professores, tá? Não dá para ser um, porque observe que um não é grupo, um é entrevista, por causa do caráter diretivo. 2, também a gente tem aí uma quantidade muito pequena, tá? Então, o ideal é a gente trabalhar de 3 a 12, atendendo a professora Bernadette Gatti, tá? Observe que aqui a gente tem uma sugestão das etapas. Então, a gente vai fazer uma apresentação, a gente pode fazer uma acolhida, a gente pode discutir uma sistematização do encontro, a gente pode encaminhar para eles um texto reflexivo, a escolha do pesquisador, beleza? E aqui a gente vai colocar uma questão, tá? Observe que a gente fez aqui a questão para os alunos, para os projetos da experimentação, os alunos, os projetos da reflexão. Aqui a gente está fazendo uma questão dos professores para a experimentação, que me interessa é isso aqui, e dos professores para a reflexão. Tá vendo? Tem uma única pergunta. Observe que essa pergunta não está direcionada. Então, a gente coloca aqui, como vocês, professores envolvidos, compreendem o ensino de matemática à luz da experimentação? À luz da experimentação, tá? Aqui tem alguma coisa, Peraí, gente. À luz da experimentação e da reflexão é outra coisa. Tá? A partir do trabalho de prática docente realizado no contexto pesquisado. Ou seja, eu quero que os professores me digam como é que eles compreendem esse ensino. Observe que é uma questão, mas, professor, eu, enquanto pessoa que vai ministrar o grupo focal ou coordenar o grupo focal, se for o caso, vou me ater apenas a essa questão? Não, você pode fazer outras questões. Você pode, por exemplo, detalhar os experimentos para exatamente produzir dados para as pessoas. Então, assim, o que foi que aconteceu com o jogo dos discos, o que foi que aconteceu com o desafio do lago, e assim sucessivamente, tá? E depois, a gente teria aqui, para os trabalhos que envolvem a reflexão. A gente pergunta, como é que vocês, professores, compreendem esse ensino centrado nas orientações metodológicas a partir do trabalho de prática docente realizado no contexto pesquisado. Veja que a questão é basicamente a mesma. A diferença é que aqui na 7ª questão vai se dar ênfase aos experimentos e na 8ª questão vai se dar ênfase às orientações metodológicas vinculadas às questões da matemática discreta, né? Código Braille e esqueci o outro. Gente, hoje eu estou numa é o cansaço. Mas aí depois vocês veem direitinho qual é a segunda orientação, tá? Eu tenho aqui no projeto. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Não é isso que eu queria, não. Aqui, criptografia. Código Braille e criptografia. Tá? Vejam aí se tem algumas perguntas nesse sentido.
ver aí se tem alguma pergunta sobre as observações, sobre as entrevistas e sobre o grupo focal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ó, com isso, a gente praticamente fecha os procedimentos metodológicos. Será que... Opa. Será que aconteceu alguma coisa? Vocês conseguem me ver tudo certinho? Curioso. Sim, professor. Consigo ouvir perfeitamente. Pronto, Sim. desculpa. É porque houve uma mudança aqui, aí eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Com isso, a gente praticamente fecha os procedimentos metodológicos. Do ponto de vista dessa orientação coletiva, eu ainda faria mais 2 discussões com vocês. Uma para análise, que a gente pode desmembrar em 2, aí eu vou ver direitinho como é que eu vou trabalhar com vocês, se a gente vai fazer uma aula de análise de conteúdo e uma aula de análise do discurso, ou se a gente consegue fazer as 2 construções numa aula só. E aí eu estou devendo uma discussão para a gente fazer o aparato da proposta extensionista, tá? Então eu vou precisar fazer algumas organizações com vocês em relação à proposta extensionista. Professor? Diga. A parte do texto, o qual tem a conclusão, o senhor poderia fazer novamente a exposição e qual foi a parte que o senhor delimitou e marcou? Eu não consegui, pelo menos, acompanhar de maneira... Posso repetir, mas tem 2 elementos só na conclusão. Posso repetir, sim. Eu agradeço. Veja só. Então, a gente teria mais 2 encontros. Um encontro para discutir como é que se diz? Para discutir a análise dos dados. É importante que vocês tragam pelo menos uma linguagem, né, de análise dos dados. Nessa questão dos procedimentos metodológicos, ela ainda pode ser uma construção subliminar, tá? Ou seja, não há necessidade de um aprofundamento agora. Desculpa, porque vocês vão fazer a análise propriamente dita, quando a gente estiver escrevendo o capítulo de análise. O capítulo de análise a gente ainda não pode escrever porque está condicionado à liberação da atividade do trabalho de campo por conta do comitê de ética, tá? Então, assim, já dá para fazer uma robustez em relação ao que a gente pediu, tá? Então, agora, praticamente, já dá para fazer a introdução, já dá para fazer o capítulo 1, já dá para fazer o capítulo 2, o capítulo de fundamentação ou o capítulo de procedimentos metodológicos. Beleza? Então, eu vou começar a estabelecer uns prazos. E dentro desses prazos, você vai fazer exatamente a colocação desses trabalhos lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou reativar o ambiente virtual de aprendizagem e vou fazer essa colocação via prazos. Provavelmente, nessa semana que a gente vai ficar afastado, eu devo fazer um levantamento daquilo que já foi colocado no Drive, até para eu ver direitinho quem é que está produzindo, quem não está produzindo, né? Quem foi que ficou pelo meio do caminho durante esse ato, quem foi que efetivamente conseguiu trabalhar dentro dessa perspectiva, tá? Porque aí eu já vou fazer algumas reorganizações do nosso grupo, tá bom? Então, assim, na próxima semana eu devo discutir a análise dos dados ainda de maneira panorâmica, só para configurar no capítulo de procedimentos metodológicos como os dados serão analisados, para a gente atender aquele roteirinho que a gente colocou para vocês. E aí, de hoje a 15, provavelmente a gente faça uma discussão da ação extensionista, tá? Como um todo.
Como a gente vai discutir a ação extensionista daqui a 15 dias, eu vou pedir a presença de todos, ou pelo menos de boa parte dos grupos, tá? Para que a gente possa coletivamente fechar os acordos. E aí, acordo fechado coletivamente é acordo fechado coletivamente. Beleza? Eu falo isso porque na parte do texto sobre definições e exemplificações de categorias de perguntas no quadro 4, não sei se o senhor passou por ele, mas tem perguntas abertas, perguntas fechadas ou dicotômicas, perguntas de múltipla escolha, perguntas de estimação ou avaliação, perguntas de... Enfim, né? Tem um quadro onde, não sei se o senhor falou, mas qual desses será por nós utilizado? O senhor falou sobre ou é desprendido? Matheus, a escolha é sempre sua. A escolha é sempre sua. Agora, eu indiquei em alguns quadros algumas escolhas. É na parte de questionários. Não, eu não vou. A gente não vai trabalhar com questionário. Então tá Esqueça certo. o questionário. Então, nós só vamos trabalhar com análise de documentos, entrevistas, observações e grupo focal. É isso que você tem que focar. Observações e grupo focal. Certo. Beleza? É isso que você tem que focar. E a conclusão, no caso, o senhor aí fez, se o senhor puder botar novamente a exposição do texto, e onde o senhor fez a... Pronto. A conclusão, a questão das conclusões é bem específico. Eu destaquei 2 pontos, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Primeiro que o elemento de rigor metodológico, ou seja, o rigor nosso vai ser pontuado a partir da escolha apropriada das nossas técnicas de pesquisa. Então, o nosso rigor vai estar associado às observações, à análise dos documentos, às entrevistas e ao grupo focal. Ponto pacífico. Beleza? E aqui embaixo, eles falam de alguns entraves, alguns problemas que vocês podem ter no trabalho de análise dos dados. Então, é importante que vocês atentem para esses problemas. Primeiro, amostras muito grandes ou inviáveis, tá? Perguntas muito subjetivas ou mal elaboradas. Perguntas com caráter ambíguo, com duplo sentido, tá? Linguagem inadequada com o público-alvo, então é importante rever um pouquinho essas questões. Aqui é mais uma atenção para os colegas de vocês que vão trabalhar com aluno, porque como você vai trabalhar no processo das aprendizagens com os alunos, então é interessante que essas perguntas sejam construídas com uma linguagem que seja acessível àquele aluno. Okay? E essas perguntas serão feitas após a nossa ação extensionista ser aplicada? Sim, você vai fazer a extensão e depois você vai fazer todo o trabalho de coleta. E essa ação extensionista ela está vinculada à exposição da nossa aula referente ao assunto do projeto? É isso que eu entendo até o momento? Não, a ação extensionista você vai... Eu vou explicar a ação extensionista de hoje a 15. Ah, certo. Então, a princípio, mantém o que a gente já discutiu da ação extensionista. Você só vai melhorar a escrita do seu texto a partir eu sei. É para não ficar no corre morto, né? Para não achar que a pessoa está de corre morto. Agora, bota uma coisa na sua cabeça. Uma coisa é a forma como você vai trabalhar na ação extensionista e outra coisa são os dados produzidos nessa ação. Os dados são todos. Beleza? Agora, a aula que você vai ministrar, você vai ter um conjunto de aulas a ministrar. Eu vou explicar direitinho a ação extensionista de hoje a 15. Mas você tem que entender que você não vai se limitar a produzir os dados apenas na aula que você ministra. Você vai produzir os dados em todo o seu objeto. Perfeito? Ok. Por exemplo, agora eu acho que para vocês que vão trabalhar na reflexão, a gente vai ter uma exceção, mas a regra é assim. Eu estou responsável por apresentar o experimento.
Beleza, essa é a minha responsabilidade na ação extensionista, mas meus dados vão estar na apresentação do experimento, vão estar quando eu fizer a associação entre o conteúdo matemático e o experimento e quando eu apresentar a aula inédita. Ok. Entendeu? Professor Roseli quer falar aí. Pode ceder a palavra para ela, sem nenhum problema. Professor, boa noite, colegas. Boa, meu bem. Professor, estou acompanhando aí a aula com o senhor e eu queria saber o seguinte. O senhor compartilhou com a gente as nossas pastinhas no OneDrive, não foi? Isso. Teria a possibilidade de o senhor pegar esses documentos todos e criar uma pastinha lá dentro, assim, documentos que vocês vão usar, tudo que o senhor já passou, aqueles textos sublinhadinhos. Eu vou fazer isso, Roseli, no AVA. Eu vou colocar isso tudo no AVA. Coloque logo lá, professor. Copia da pasta do senhor e Não, joga no veja Google. só, eu preciso reativar o AVA, porque assim, meu mecanismo com vocês de controle é com o AVA. Aquilo ali foi uma construção que eu fiz como um plano B, porque eu ainda não tive tempo de organizar o AVA. Tudo isso eu vou ter que colocar no AVA, porque veja só, vocês não têm a tutoria agora nesse momento, que é o setor específico que controla a frequência de vocês, porque vocês sabem que frequência é flexível na educação à distância. Então, eu preciso que vocês façam os acessos ao AVA, até para eu verificar em que momento tudo isso está organizado. Entende? Porque aquele aluno que não estiver fazendo esses acessos junto ao AVA, eu não tenho outro mecanismo formal de controle. Então, eu preciso vincular ao fato de você baixar os materiais no AVA, ter acesso às aulas no AVA, organizar tudo no AVA. Então, o que é que eu vou fazer? A priori, todos esses materiais estão disponíveis para vocês no Google Agenda, nas datas relativas a cada orientação que a gente fez. Então, é só ir no Google e verificar esses materiais. Agora, eu vou colocar todos esses materiais lá no AVA. E aí é interessante que você baixe esses arquivos, ou pelo menos clique nesses arquivos lá no ambiente, porque essa é a maneira que você tem de segurança, de que está acompanhando as questões do curso, e de eu também salvaguardar essas questões. Entendeu? Pode falar. Entendi. Mas no caso, professor, assim, eu falo assim, por exemplo, no Google Agenda eu sei que está tudo lá, mas, por exemplo, eu sei que o senhor tem uma pastinha bem organizadinha, joga lá que fica até mais fácil para a gente não se perder com nada e, tipo, devido às demandas do dia a dia, a correria está grande. Então, na própria pastinha na nuvem, eu só clico lá, que o senhor já compartilhou comigo, já fica no meu computador, então eu posso mexer sem problema nenhum, entendeu? Fica mais rápido o processo. Mas eu sei que tá É no meio Google complicado Agenda. você me dar essa atribuição, mas você pode fazer isso também. O Então, Drive é nosso. joga para nós lá, Você professor. pode fazer isso aí. Agora, não me dê esse trabalho, não. Tenha um pouco de paciência com o seu professor. Veja Tá o bom, volume de coisas todas que eu faço. eu sei. Então tá bom, professor. Eu vou Então tentar organizar isso no AVA. O exercício poderia ser você baixar isso no seu próprio Drive. Mas eu tenho que tentar fazer alguma coisa que eu consiga minimamente controlar, né, os seus estudos em relação a esses textos. Entende? sim. Porque fica puxado para mim também. Então tá bom. E assim, sabe quando é que a gente vai apresentar esse trabalho? Tem uma A previsão? princípio, a gente está pedindo uma prorrogação. Existem duas metodologias. Primeiro, eu preciso aprovar a prorrogação junto à CAPES. Depois, eu preciso aprovar a prorrogação junto ao IFMA. No calendário CAPES, a gente encerraria o curso, se tudo tivesse correndo dentro da normalidade, em abril. Mas, em virtude de todos os problemas que a gente teve de dezembro para cá, em especial com as questões do Comitê de Ética, a gente precisou, e mais o fato do curso ser desenvolvido no contexto pandêmico, a gente solicitou da CAPES uma dilatação de prazo.
Eu mandei esse pedido no dia, na verdade, quem faz isso é a professora Elisângela, porque é ela quem dialoga diretamente com a CAPES, eu não tenho autonomia para isso. E aí ela solicitou isso no dia 17 de março, pedindo uma prorrogação, e a gente ainda não recebeu a resposta formal da CAPES. Eu até pedi a ela hoje eu conversei com ela por telefone, e ela reforçou, né, o pedido à CAPES, e a gente está aguardando aí esse retorno. Se houver a dilatação de 6 meses, provavelmente vai haver, porque é praxe, né? O pedido de dilatação é só proforme, a gente teria um prazo máximo de defesa até outubro, né? De abril até outubro. Só que a gente vai respeitar os 24 meses de cada um. Então, a gente vai ter que organizar uma proposta de defesa que efetivamente respeite os 24 meses das datas de matrícula. Então, em regra geral, dilata-se o semestre até outubro, mas em particular, você vai ter que olhar a data da sua matrícula e vai ter que olhar o prazo que você tem associado a 24 meses. Esse é o prazo da defesa. Beleza? Beleza, a minha data é em agosto, início de agosto. Pronto. Pode se organizar para início de agosto. Agora, só lembra que você tem que entregar o trabalho à banca com 15 dias de antecedência. Tá? E deixa eu eu vou fazer uma falar outra disso pergunta. direitinho numa reunião com vocês. Então, se sua data é início de agosto, seria interessante que você estivesse fazendo a entrega desse trabalho mais ou menos até a primeira quinzena de julho. E Porque aí a banca teria a segunda quinzena de julho para estudar o seu trabalho e a defesa ser no início de agosto. Tenta se preparar, assim, final de julho. Aí deixa eu fazer uma pergunta, professor, no caso. Um exemplo. Então, de hoje até lá, tem mais 3 meses para escrever esse trabalho, passar pela aprovação do orientador. Escrever, eu estou partindo do pressuposto que os 3 capítulos já estão escritos. É isso aí que eu estou falando com o senhor, escrever mesmo. Então, mande brasa, porque eu parto do pressuposto, só não pode estar escrito ainda o capítulo inerente à análise dos dados. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, professor, que eu quero te perguntar é o seguinte. Em relação a essa questão aí, desses próximos 3 meses, quem vai estar lendo esse trabalho que, depois que eu terminar, vamos supor que eu não vou terminar agora, daqui 1 mês e meio eu termino e esse trabalho está pronto e escrito. Quem vai dar uma lida e vai falar, você precisa de sair isso, seu orientador. Mas o senhor não está com 300 e tantos orientandos aí que o senhor está falando? Não tenho 300 e tantos, não. Fique tranquila. Eu vou ficar com você, deixe agonia. Então tá. Não vou lhe jogar no vento, não. Deixe agonia. Oxente, vou fazer isso com os meus alunos, não. Então eu vou ficar com vocês. A gente começou, a gente termina. Eu vou ler seu trabalho e vou te dar o retorno em relação a essas questões. Você precisa dar um gás nessa escrita, pelo menos a partir de hoje você já tem elementos para fechar esses 3 capítulos. A introdução, aliás, os 2 capítulos e a introdução. Estão faltando a análise dos dados, porque aí a gente está condicionado à realização do trabalho de campo, e vai estar condicionado à questão da aprovação do Comitê de Ética. A minha intenção a gente vai submeter isso hoje, depois que eu terminar aqui eu vou fazer a submissão, e a minha intenção é que isso seja analisado pelo Comitê de Ética na reunião que eles têm dia 8 de abril. Consequentemente, 8 de abril é uma sexta-feira, na segunda-feira eu já tenho o resultado. Então, daí por diante, a gente já começa a organizar a ação extensionista e a gente já começa a dar os starts nos trabalhos de análise de campo. Entendeu? Em regra, eu vou precisar de mais 2 semanas. Uma semana para fechar as análises e mais uma semana para fechar a ação extensionista. Daí por diante, eu vou começar a trabalhar com vocês em pequenos grupos. Porque aí eu tenho que fazer a devolutiva individualizada e estabelecer um prazo para você fazer as alterações no texto e me reencaminhar com essas alterações, para daí a gente escrever o capítulo de análise e você ir para a defesa com o trabalho pronto. Sua meta, já que seu dado, né,
início de agosto, trabalhe aí pelo menos com 31 de julho. Sua meta é 31 de julho. Lembrando que tem que estar na mão da banca 15 dias antes da data que você vai defender. Porque pode haver algum problema na defesa. Entendeu? Então, sempre antecipe um pouquinho sua defesa a partir dessas datas. E quando que a gente vai aplicar essa ação extensionista? Tem prazo? Eu coloquei a extensão no projeto, a princípio, depois que o Comitê de Ética liberar. Então, como de hoje a 15, hoje é dia 29, de hoje a 8, é dia 5. A gente ainda não tem uma resposta do Comitê de Ética. De hoje a 15 é dia 12. É exatamente a previsão que eu estou fazendo com vocês. De hoje a 15, a gente fecha a ação extensionista. Aí a gente vai fazer a seleção e vai divulgar o edital. Possivelmente, essa ação extensionista vai acontecer em maio. Entende? Ok. E aí, maio estourando junho. E a ideia é que a gente produza esses dados entre maio e junho, e ao passo que a ação extensionista vai sendo desenvolvida, você vai trabalhando nos seus dados. Porque você só vai trabalhar nos seus dados aquilo que é inerente à sua pesquisa. Entende? O Comitê de Ética liberando, você já pode fazer a entrevista com os professores, você já pode analisar os documentos que sejam produzidos por eles, aí vai depender daqueles documentos que você definir como objeto de sua análise. Entendi. Viu? Belezinha até aí? Tudo tranquilo? Tudo ok. Vou fechar aqui nossa gravação. Só. Pode falar. Então, o senhor fecha a parte do texto